Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? Você está feliz? Que bom. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 15. Enquanto você abre, nós, igreja, estamos felizes, ou nós, liderança, nós, pastores, porque os irmãos trouxeram um tanto legal de primícias. A gente está feliz aí com o retorno da igreja. A igreja compra um determinado número aí para inteirar as primícias dos irmãos, e graças a Deus as primícias aumentaram. Continua assim, tá? Que o Senhor recompense vocês. E você que não trouxe esse mês, dá tempo de trazer ainda, que o mês não acabou. Obrigado, Duda. Atos capítulo 2, versículo 15 ao versículo 21. E depois a gente lê o versículo 37 em diante. Podemos ler? Diz assim: estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia, 9 horas da manhã. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Versículo 37. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a todos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Como diz meu irmão Josimar, se você não leu a Bíblia hoje você pagou um pouquinho da cota que você tem que ler aí. Se você achou difícil, é porque você não está lendo a Bíblia em casa, amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Deus, nós nos colocamos diante do Senhor e te agradecemos, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui. Obrigado, Deus, porque estamos na sua casa, cultuando ao teu nome, de portas abertas, podendo glorificar ao Senhor. Obrigado pelos louvores, pela oferta e também pela oportunidade de ouvirmos a sua voz através da sua palavra. A minha oração, ó Pai, é que pela sua infinita misericórdia o Senhor use a minha vida e fale com o teu povo. Me ajuda, perdoa os meus pecados, fala aos nossos corações. Nós queremos ouvir a sua voz. Pai, nós queremos o avivamento, estamos aprendendo sobre o avivamento e pedimos, nos responde com avivamento. É isso que nós oramos em nome de Jesus, amém.
Irmãos, nós estamos falando sobre avivamento. Eu li algumas coisas, ouvi algumas coisas, e o meu coração se alegrou com o aprendizado que eu tive sobre avivamento, e eu quero compartilhar um pouco com os irmãos. Muito se fala sobre avivamento, cultos, congressos, campanhas. Esse é um tema muito explorado pela igreja do Senhor. Nós vemos artes maravilhosas, regadas de Photoshop, de fogo, clamando por avivamento, dizendo: venha para o culto do avivamento. Vemos anúncios de congressos, de campanhas, vemos vídeos no Instagram, vídeos da maior qualidade possível, vemos anúncio com uma voz: venha para o culto do avivamento, para que algo seja gerado dentro do coração dos espectadores, para que as pessoas olhem para as artes, para os anúncios e vão até aquele culto. Mas quando nós falamos de avivamento, nós entendemos que o verdadeiro avivamento não precisa de anúncio, não precisa de arte, não precisa de hora, não precisa de lugar, precisa da presença de Deus. E quando a presença de Deus, com arte, sem arte, com vídeo, sem vídeo, com anúncio, sem anúncio, a presença de Deus vem, inunda a igreja e desperta a igreja para um avivamento. E nós vemos todo mundo falar do avivamento. Eu vejo gente mistificar o avivamento, dizendo: Senhor, hoje o culto foi avivado. E no meio em que nós vivemos, e o que eu vejo ao longo dos meus 15 anos de caminhada, é que a maior parte da igreja pensa que um culto avivado é um culto que os irmãos adoraram com mais vontade, que os irmãos deram a melhor adoração, o pregador gritou para danar, suou para danar e pregou uma palavra muito abençoada aos olhos da igreja. Mas eu entendo que avivamento é muito mais que isso. A gente entende talvez de avivamento quando alguém vem chorar aqui à frente, mas eu preciso te ensinar que avivamento é muito mais que isso. Nós ouvimos também muito de avivamento, e o tanto que eu já ouvi de avivamento, e os avivamentos que eu já ouvi, eu entendo que o avivamento está muito longe. Se você ouvir falar de homens como Lutero na Alemanha, você está estudando na célula, um grande avivalista, um homem que não se conformou com esse mundo, mas resolveu transformá-lo pela renovação da sua mente. Homens como Evan Roberts, no país de Gales, um homem que começou um grande avivamento. Deus, através dele, começou um grande avivamento, a ponto de bares serem fechados, de tamanha presença de Deus que invadiu aquele país. Homens como Jonathan Edwards, você com certeza já ouviu falar desse homem que pregou o popular sermão, pecadores nas mãos de um Deus irado, a ponto daqueles que ali estavam, abraçavam as colunas do templo, dizendo: para de pregar, pelo amor de Deus, porque a gente está entendendo que vamos ser devorados pelo fogo do inferno. E achamos bonita essa mensagem, e nós pregadores sonhamos com esse dia. Só que a Bíblia diz que ele ficou 3 dias, a Bíblia não é história, né? Trancado, orando e jejuando, e a oração desse homem era: Senhor, dá-me a Nova Inglaterra, Senhor, entrega-me a Nova Inglaterra. O homem orou 3 dias e 3 noites, e ele jejuou 3 dias e 3 noites. Nós ouvimos falar de John Wesley, um homem que incendiou a Inglaterra. George Whitefield, Charles Finney, Spurgeon, Moody,
homens que foram cheios do Espírito Santo, avivaram nações, povos, acabaram talvez com a criminalidade do seu país, porque todo o povo se tornou cristão de verdade. Em algumas das cidades nem precisava de policial, porque eles viveram tempos estrondosos da presença de Deus, viveram momentos de cultos verdadeiramente avivados. Quando eu olho para isso, eu sinto vergonha dos nossos cultos. Eu não estou falando apenas de vocês, mas eu estou falando apenas de mim. Parece que eu estou pregando, tem gente que está longe, está com a cara feia, desinteressada. Tem gente que está olhando assim atentamente, mas tem gente que está cansado, está com problema, está com luta. Tem gente que está pensando no que vai fazer depois do culto. Tem gente que vai fazer amanhã. Os irmãos estavam aqui adorando, dando o que tinham, não sei se é o melhor, mas o que tinham, que eu não estou dentro deles, e a igreja respondendo também com o que tem, talvez sentado, talvez nem aí, doido para acabar o culto para jantar. Irmãos, o avivamento é algo urgente para a igreja, cantando numa mal vontade, irmãos, nem com o data show aqui, a televisão consegue expressar a sua adoração a Deus. Ou seja, não entendeu sobre a verdadeira adoração, porque a verdadeira adoração não são os hinos que são tocados aqui, não é a velocidade da bateria ou as notas do teclado. A verdadeira adoração é o meu coração rendido ao Senhor. A verdadeira adoração é o meu coração rendido à presença de Deus. E eu não sei o hino, não tem problema, eu vou adorar. Eu não vou ficar conversando lá do lado de fora, eu não vou ficar cutucando o meu irmão. Eu preciso da presença de Deus. Irmãos, isso é o verdadeiro avivamento. É você sair de casa entendendo que você veio para buscar a face do Todo-Poderoso, para você prestar a sua adoração ao Todo-Poderoso, e que se dane as outras coisas da nossa vida, porque nós sabemos que Deus está cuidando de nós. Aí nós lemos também avivamentos na palavra de Deus, homens como Moisés, o povo se corrompendo, adorando bezerros de ouro, e Moisés se levanta como um avivalista. Josué, o povo prestes, a entrar na terra, ou melhor, o povo já vivendo na terra, e o povo começa a adorar outros deuses. Josué vai falar assim: eu não sei vocês, se vocês quiserem adorar outros deuses, ou quiserem ficar sem cultuar o Todo-Poderoso, tudo bem, mas eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Homens como Davi, que falou: eu não reino sem a Arca da Aliança, eu não reino sem a presença, e ele parte em busca da Arca da Aliança. Elias vai questionar o povo e dizer: até quando vocês vão colchear em dois pensamentos? Se Deus é Deus, servir a Ele; se Baal é Deus, servir a Baal. E chama o povo para um reavivamento. Nós vemos homens como Esdras e Neemias, aprendemos aqui também o rei Josias, o Pentecoste, que você conhece muito bem, Filipe em Samaria, Paulo em vários lugares que ele passou, e muitos outros. A Bíblia é repleta de homens avivalistas. A Bíblia é repleta de situações de avivamento, e normalmente o avivamento vai estar condicionado ao povo de Deus que se afastou do Senhor, e Deus levantou um homem ou um grupo de homens, e esses chamaram o povo de volta para viverem a vontade de Deus. Muitos esperam um avivamento, mas nem todo mundo sabe o que é um avivamento. Gente, eu entendo que todo mundo aqui sabe que a gente precisa de um avivamento, mas será que nós sabemos de verdade, ou melhor, biblicamente, o que é um avivamento? Será que nós queremos um culto mais fervoroso, um culto mais calorento?
Será que nós queremos um culto mais barulhento ou menos barulhento? Será que queremos lágrimas? O que nós queremos? Será que nós queremos uma pregação para a gente falar, meu Deus, o homem pregou, hein? Quando eu descesse, bater nas minhas costas e falasse, nossa pastor, que palavra. Será que é isso que nós queremos? Será que o que me satisfaz de algumas horas lendo, estudando, buscando, é para que você venha me dar uma nota, se foi 6, se foi 7 ou se foi 10? Ou é para eu e você sairmos dessa palavra entendendo que precisamos de avivamento? O que é um avivamento? É aquela vontade que a igreja vem cultuar quando tem alguém famoso, com chuva, com sol, na rua, na igreja. O que é o avivamento? Será que o avivamento é chorar muito? Pode ser, mas pode não ser. Talvez você está cheio de problemas, chora toda oração, todo culto. Aí todo mundo vai falar, nossa, fulano é avivado. Às vezes fulano só não está sabendo lidar com os problemas. Pastor, eu gosto de gente barulhenta, que nada contra os barulhentos, tá? Esse é avivado. Nem sempre. Às vezes o barulhento é avivado, mas às vezes ele só é barulhento. Então eu que preciso de aprender o que é avivamento. Vamos lá, o que não, mas primeiro eu vou te ensinar o que não é. Avivamento não é um programa. Avivamento não pode ser agendado. Bom seria que o avivamento fosse agendado, mas ele não é. Hoje vai ter um culto de avivamento. Irmãos, não dá para a gente saber quando o avivamento virá. Dá para saber se ele veio e se ele não veio. Mas não dá para marcar um dia e uma hora dizendo o avivamento vai vir. A igreja não cria uma agenda de avivamento. Somente Deus pode avivar a sua obra ao longo dos anos. A igreja pode e deve clamar, porém ela participa, mas não cria. Conforme foi lido na abertura, aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Não dá para nós garantirmos o avivamento ou agendarmos o avivamento e dizer que vai acontecer hoje. Mas o que a gente pode fazer? Clamar. Eu vou clamar, eu vou orar, eu vou pedir, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Quando eu olho para Abacuque, eu amo esse texto. Abacuque está ouvindo de Deus que o bicho vai pegar. Ele está ouvindo de Deus que o povo dele vai ser entregue aos babilônicos, e ele está falando, Senhor, ainda que tudo isso vai acontecer, não tem como eu mudar, na sua ira, lembra da sua misericórdia, e aviva a tua obra no meio dos anos, ou seja, faz de novo os feitos que você fez no passado, faz mais uma vez aquilo que você já fez. Mas o capítulo vai continuar com Abacuque dizendo, ainda que você não faça tudo aquilo que eu estou te pedindo, ainda assim eu me alegrarei e me exultarei no Deus da minha salvação. Ou seja, Abacuque avivado está orando por avivamento. Abacuque avivado está intercedendo pelo seu povo. Então não dá para saber quando o avivamento, não dá para marcar o horário do avivamento, mas dá para saber que nós precisamos e que o avivamento pode vir. Segunda coisa, o avivamento não é uma mudança litúrgica. Preste atenção nisso. Ele não é uma transformação no modelo do culto. Um culto mais barulhento ou hinos mais animados. O avivamento é um povo sedento, cultuando a Deus e sendo saciado. Vamos lá. O avivamento não é uma mudança na liturgia. Se a nossa igreja viver um avivamento, o que nós vamos ter que fazer? Jogar a cadeira para o alto? Não. Vai ter que aumentar o número de pessoas tocando no microfone? Não. Pastor, vai ter que mudar o horário? Não. O
que vai acontecer? O povo estará sedento. Irmãos, eu vou te fazer uma pergunta. Você veio com sede de Deus? Você veio com sede de Deus? E eu tenho aprendido que sede de Deus e fome de Deus é assim. Quanto mais longe você está de Deus, menos fome e sede você tem. E quanto mais perto você está de Deus, mais fome e mais sede você tem. É mais ou menos como exercício físico, academia. Quanto mais você faz, mais o seu corpo pede. E quanto menos você faz, menos o seu corpo pede. É garantido, irmãos. Se você é sedentário, você só quer ficar sentado. É a verdade. Só encostar. Mas se você começa a fazer, chega uma hora que o seu corpo começa a pedir também. Então a vida com Deus também é assim. Quanto mais você ora, mais vontade de orar você tem. E quanto menos você ora, menos vontade de orar você tem. Isso é a explicação por que você não ora. Simples. Pastor, por que eu não tenho vontade de orar? Porque você não ora. Essa é a verdade. Por que você não tem sede? Porque você não busca. Você entende que você vai chegar aqui, pastor Marcel vai ficar vermelho, vai suar, vai dar o melhor, e você vai sentir alguma coisa. Irmãos, não vai. Se você não viver uma vida de busca e de entendimento da vontade de Deus, você vai entrar e sair da mesma forma. Vai passar quinta, vai passar domingo, vai passar terça, e você vai estar da mesma forma, esperando algo acontecer que não vai acontecer. Então o avivamento não é uma mudança de liturgia. Agora que estamos avivados, é só hino agitado. Irmãos, não é isso. Eu lembro de uma época, que vergonha. Foi eu e uns jovens aqui da igreja, os mais antigos aí vão lembrar. Fomos numa consagração na Assembleia. Tocaram lá, Deus da minha vida. Irmãos, como que a gente pulou? Mas pulou de forma que as pessoas ficavam olhando para a gente. Sabe o que era aquilo? Emoção, falta de maturidade. Não é que não pode pular, não pode pular, mas eu me senti, irmãos, numa espiritualidade que eu estava pulando. Falta de entendimento. Às vezes a gente pensa, nossa, mas eu pulei, estou até suado. Irmãos, às vezes a gente só está seguindo o fluxo, fazendo o que está todo mundo fazendo. Talvez a gente até força o choro, eu sei, a gente força, mas está todo mundo chorando e eu não. Eu já vivi, gente, já fui adolescente, já fui jovem na igreja, está todo mundo chorando e eu nada. Todo mundo chora e eu não. O que está acontecendo? Irmãos, se esse choro tem que causar transformação. Tem que ter convicção de pecado, entender assim, eu sou um pecador. Nossa, eu vejo uns irmãos, eles adoram como se eles estivessem no céu, e eu nada. Lembro de épocas do meu início, eu lembro direitinho de um culto aqui, eu estava aqui orando, buscando, irmãos, eu não conhecia Jesus direito. O pastor Marcel e Vinícius foram num casamento, chegaram 9h30 no culto, já receberam de Deus 9h30, eu estava desde as 7h30 e nada. Sabe o que é isso? É convicção, é entender. Não é porque um está recebendo de um jeito, porque o outro está recebendo de um jeito, que eu tenho que receber também. Eu tenho que entender na convicção do meu coração o que Deus tem para mim. E se Ele ainda não se revelou, o que eu tenho que fazer? Buscar. Aí vem o terceiro. Avivamento não é moda, preste atenção, avivamento não é moda, não é uma nova onda, não é uma nova moda, que agora está na moda ficar balançando, está na moda ficar pulando, está na moda ficar, sei lá, rodando. Gente, avivamento não é uma onda que a igreja está vivendo, não é isso. Avivamento é transformação interior.
Ah, não, mas está dando certo na igreja tal, a igreja tal está fazendo isso, agora vai fazer também. A igreja tal tem um instituto, agora todo mundo vai ter. A igreja tal agora é do louvor e vai tocando louvor, tem 2 horas de louvor no culto da igreja tal, está dando certo, então todo mundo vai fazer. Gente, avivamento não é moda. Avivamento é transformação interior. O quarto, avivamento não é êxtase. Preste atenção nisso. Avivamento não é êxtase. Milagres, curas e exorcismos não são o bastante para chamarmos de avivamento. Milagres e curas fazem parte do avivamento? Sim, mas não são o bastante. Avivamento é mais que isso. Corinto, a igreja de Corinto, ela tinha todos os dons, mas era imatura espiritualmente. Irmãos, às vezes nós vamos ver milagres, estamos numa época de poucos milagres, eu entendo, mas também de pouca busca. É lógico que vamos viver poucos milagres, mas talvez existem pessoas que entendem que o avivamento é só milagres, cura e exorcismo. Vem para cá que as coisas acontecem. Irmãos, milagre está mais voltado para o interior do que para o exterior. Tudo bem que pode-se acontecer um avivamento e haverão curas, haverão milagres, haverão sinais, isso são sinais do avivamento, mas entenda que não é a única coisa. Não, mas lá tem cura, então eu vou lá. Lá tem libertação, então eu vou lá. Lá manifesta demônio, então eu vou lá. Gente, isso nem sempre é sinal de avivamento. Tem lugar aí de coisas terríveis que também tem cura. Quinto, avivamento não coloca um fim em nossas vidas. Existem pessoas que entendem que ao ser avivadas vão virar um anjo. Vai ter uma auréola na sua cabeça e agora não precisa mais trabalhar, não precisa mais cuidar da esposa, não precisa mais cuidar dos filhos, não precisa cuidar da casa, não precisa cuidar do marido. Preste atenção, ainda que avivados, continuamos vivendo no mundo. Não caia nesse engano. Não, mas Deus avivou minha vida, pastor. Ninguém está me entendendo nada. Aí não vai viver no mundo lá fora. Não, agora eu quero me retirar, porque esse mundo não é digno de mim. E isso não é avivamento. O avivamento, pelo contrário, você vai ter que levar para o mundo lá fora e levar pessoas a Cristo. O último, se tratando do que não é o avivamento não é uma campanha de evangelização. O avivamento é para a igreja, é para o povo de Deus. Eu e você que estamos aqui, que somos igreja, precisamos urgentemente do avivamento. Quem não é igreja e está aqui, precisa de quê? Salvação. Então o avivamento é para a igreja que já tem vida e sermos reavivados. O mundo lá fora precisa do despertamento da igreja e do seu evangelismo. Ou seja, existe um texto de Romanos que diz que a ardente expectativa das criaturas é a manifestação dos filhos de Deus. Então, o avivamento é para a igreja. A salvação é para o mundo, é para quem ainda não foi salvo. Pastor, você falou que não é, mas eu quero entender agora o que é o avivamento. O avivamento, segundo a palavra aqui, é perseverar, manter vivo e trazer de volta. Na raiz da palavra avivamento está contido perseverar, manter vivo e trazer de volta. De forma precisa, número 1, é o que acontece com o povo de Deus. Preste atenção nisso. Pastor, como funciona o avivamento? O Espírito Santo renova, reaviva, desperta a igreja sonolenta. É o retorno de algo à sua verdadeira natureza. É o retorno de algo à sua verdadeira natureza. Então, com o avivamento, a igreja é realinhada. Irmãos,
eu fiquei pensando sobre isso. Por quê? No meu coração eu gosto daquele texto de Efésios capítulo 2, que nós estávamos mortos em nossos delitos e ofensas, mas o Senhor nos alcançou e nos deu vida juntamente com Cristo. A gente vai entender que pela graça nós somos salvos, não vem de nós, é dom de Deus, não vem pela carne, para que ninguém se glorie. Só que eu fiquei pensando sobre o avivamento. O avivamento não é salvação. Por quê? Já fomos salvos. O avivamento é renovação, reavivar algo que já foi vivo. É o despertamento da igreja sonolenta. O avivamento é aquele texto, já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação já está mais próxima do que quando nós aceitamos a fé. O avivamento é o retorno da identidade, é a volta ao primeiro amor. Só que quando eu olho para a igreja, nós vemos algumas pessoas vivas, que foram alcançadas por Cristo, mas existem outras pessoas que estão cansadas, semi-mortas, só falta enterrar. E esse tipo de pessoa, cada vez mais, está aqui dentro. E se nós olharmos, para a membresia da Igreja Batista Reviver, são 300 e alguma coisa. Só que a pergunta é: quantos desses 300 são salvos? E quantos desses salvos são avivados? Não digo barulhentos, mas sobre o verdadeiro avivamento. A igreja do Senhor precisa de despertamento para entender o que é o avivamento, porque o avivamento é Deus revivendo o seu povo. Só que quando eu vejo de avivamento, eu me identifiquei muito com esse texto de Josué. Várias famílias adorando outros deuses. Josué chama todo mundo na responsabilidade e fala assim: o que vocês vão fazer? Vocês vão servir a Deus que fez maravilhas na vida de vocês? Ou vocês vão servir outros deuses? Só que eu e a minha casa, a gente vai servir ao Senhor. Olha só, Deus reavivou Josué e gerou um reavivamento no povo, porque o povo respondeu, e a geração futura conheceu o Deus de Moisés e também o Deus de Josué. Quando eu olho para Ezequiel 37, eu vejo o profeta diante de um vale de ossos sequíssimos, e Deus vai perguntar para o profeta: pode esses ossos reviverem? E ele vai dizer: tu sabes. E ele deu uma ordem dizendo: então profetiza. E conforme a ordem ele profetizou. Ou seja, um homem avivado, liberando avivamento sobre aqueles que estavam ao seu redor. Igreja do Senhor, o que nos falta para espalharmos o avivamento nessa nação, sabe o que é? Sermos avivados. Uma andorinha só não faz verão. Vários fósforos podem gerar fogo, várias madeiras. Só que eu preciso que você entenda: precisa de uma, precisa de duas, precisa de três. Só que a gente vem para o culto cansado, a gente dobra o joelho para orar cansado. É uma luta para ir no quartinho, é uma luta para vir nas orações, é uma luta para estar frequente nas coisas da igreja. Pastor, o que é o avivamento? Olha só o que o avivamento gera. Olha os efeitos do avivamento: convicção da presença de Deus. Você tem convicção da presença de Deus aqui no culto? Você tem convicção da presença de Deus na sua vida? Às vezes a gente age como se não tivesse, porque se você tivesse certeza que Deus está aqui,
ou se você tem certeza que Deus está aqui, o nosso comportamento ele tem que ser diferente. Porque se presencialmente a gente entender, se Jesus vai no culto hoje, a mulher do fluxo de sangue, ela rompeu a multidão, tocou nele e foi curada. Zaqueu falou assim: ele vai passar, eu vou subir na árvore porque eu sou de pequena estatura, mas eu quero vê-lo. Igreja do Senhor, você tem convicção que Jesus está aqui. Aí você conversa, você olha para o tempo, você anda, você vai no banheiro, você bebe água. A igreja do Senhor precisa ter convicção da presença de Deus, e o avivamento traz isso. Talvez não temos essa convicção por causa que não somos avivados. Segunda coisa, oração fervorosa. Irmãos, hoje eu estava orando, falando com Deus. Eu falei para Deus: Deus, que oração mais sem vergonha. Orando com sono, orando pensando em outras coisas. O avivamento traz uma oração fervorosa. É engraçado que a gente ora no microfone de um jeito e pessoalmente de outro. Será que o Deus é diferente, ou no microfone a gente ora para os irmãos? Pastor, não consigo orar no microfone não, os irmãos. Gente, a oração é para quem? A oração é para Deus, e o avivamento gera uma oração fervorosa. Por quê? O meu Deus, que a gente tanto se gaba dele, ele tem olho e vê, ele tem boca e fala, ele tem ouvido e ouve, ele tem mãos e apalpam. Mas a pergunta é, quando a gente dobra o joelho, parece que não é esse Deus, porque a gente tem dificuldade de ficar na presença dele. A gente tem dificuldade de conversar com Ele, enquanto muitos se prostram diante de deuses falsos. A igreja que serve o Deus vivo não ora fervorosamente, ora 5 minutos. Deus, obrigado por tudo, abençoa o mundo inteiro, em nome de Jesus, amém. Irmãos, o avivamento traz oração fervorosa. Outra coisa que o avivamento traz: louvor sincero. Aí não é mais músicas, não é se o hino é bom ou não é, se a letra é top ou não é, se mexe com a emoção ou não mexe, mas o louvor é sincero. Eu sei o que aconteceu aqui dentro, então o levantar das minhas mãos é para reconhecer e agradecer o que Ele fez por mim. Outra coisa que o avivamento gera: convicção de pecado e arrependimento. Igreja do Senhor, o maior vilão sou eu. Quem causa mais problemas para você é você mesmo. Convicção de pecado e arrependimento. O Salmo 139 vai falar que Davi, ele vai falar: Senhor, tu me sondas e me conheces, não tem como eu esconder do Senhor. Se eu montar minha cama em qualquer lugar, o Senhor está lá. Antes mesmo da palavra vir à minha boca, o Senhor sabe. Sonda o meu coração e vê se tem algum caminho mau, e me guia nas veredas de justiça. A igreja do Senhor aprendeu a conviver com o pecado e não fazer nada. A igreja do Senhor aprendeu a conviver com o pecado, ou talvez não ceiar e falar assim: eu pelo menos não estou tomando ceia, pastor, está tudo ok, nada. Está faltando avivamento, está faltando restauração, está faltando arrependimento. Pede o Espírito Santo para te mostrar os seus pecados. Pede o Espírito Santo para mostrar seus erros. Eu tenho certeza que Ele vai te mostrar e vai te ajudar no arrependimento. Uma outra coisa que o avivamento gera: desejo por santidade. Irmãos, nós precisamos urgentemente do avivamento, porque a santidade já não está em alta mais. A gente tem os pecados de estimação, e eu poderia dar nomes para você se identificar. Irmãos, a pornografia está no nosso meio. Que é isso, pastor? Tá. No celular, nas conversas pornográficas, nas conversas em altas horas. Irmãos, o adultério está no nosso meio. Pastor, o sangue de Jesus tem poder. Sim.
Tem o adultério consumado, mas tem o adultério mental, tem o adultério do olhar. Isso está no nosso meio. Maridos e esposas que estão se traindo e entrando aqui e voltando para casa da mesma forma. Já não ouvem mais Deus, já não ouvem mais os amigos, não ouvem os pastores, não ouvem a igreja, não ouvem ninguém. Igreja do Senhor. As apostas, irmãos, eu preciso falar disso. Confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes no seu próprio entendimento. Deixa eu te ensinar de todo o coração. Eu posso falar que eu não corro atrás de dinheiro, então vamos lá. Gente, o que dá dinheiro é trabalho. Trabalho das suas mãos, o suor do seu rosto. Nós estávamos ensinando para os adolescentes. Se Jesus olhar para você e falar assim, vai ser rica, irmão, não tem quem tira. Mas se Jesus também não falar, irmão, você pode jogar, você pode fazer e acontecer. Os pecados estão no nosso meio. A vida verdadeira não está condicionada a quanto que eu tenho no banco, está condicionada se tenho ou não um coração avivado. Irmãos, a fofoca, inveja, murmuração, é um tal de falar mal da vida dos outros. Não precisa disso. Esse avivamento gera desejo por santidade. Esquece o irmão. Se o irmão anda torto, ele não anda. Se ele se veste bem, esquece o irmão. Irmãos, os pecados estão aí, a preguiça, a cobiça, as coisas do próximo. Irmãos, deixa o irmão viver a vida dele. Deus deu para ele, glória a Deus. Se ele der para você, amém também. Outra coisa, aumento do desejo de pregar aos perdidos. Irmãos, o avivamento gera isso dentro de nós. Se a gente parar para observar, tem muita gente morrendo sem Deus aqui e no mundo inteiro. E o avivamento gera essa dor, o desejo de fazer algo para mudar uma nação. E de forma mais ampla, o avivamento, eu falei de forma simples desse, e de forma ampla, o avivamento começa na igreja, e ele atinge todas as esferas da sociedade. A igreja, pelo Espírito Santo, entende a sua missão, e a comunidade responde à pregação da palavra. Todos ao redor são impactados. Sabe por que a gente ganha pouca alma ou nenhuma? Porque não somos avivados, não acreditamos no que pregamos, não nos preocupamos de verdade com as pessoas. Então a tendência é que uma igreja morta, ela não vai ter capacidade de profetizar sobre o vale de ossos secos, porque ela não ouve o Senhor. Isso é muito sério, porque uma igreja morta vai gerar discípulos mortos. Às vezes a gente fica triste, a gente batiza tão pouco, a gente discipula tão pouco. Quantos líderes a gente gera, irmãos? É 1 a cada 5 anos. Só que a pergunta é, será que não falta um avivamento? Porque se somos avivados, as pessoas ao nosso redor serão incendiadas pelo poder de Deus. Se somos avivados, a igreja entende a missão, e pela igreja entender a missão, as camadas da sociedade são todas atingidas pelo poder do Espírito Santo. Porque se a igreja entendeu a missão, ela ora. Se a igreja entendeu a missão, ela prega. Se a igreja entendeu a missão, ela perdoa. Se a igreja entendeu a missão, ela santifica. Se a igreja entendeu a missão, ela se arrepende. Se a igreja entendeu a missão, ela abraça a sociedade. Irmãos, é difícil ter paciência com os perdidos, eu sei, mas um dia tiveram paciência conosco, ou você foi o primeiro que falou assim, eu quero Jesus. Eu e você precisamos entender que o avivamento, ele impacta o nosso interior, e o nosso interior impactado vai impactar a cidade ao nosso redor. Foi assim com os avivamentos de antigamente.
países foram transformados, cidades foram transformadas, e é disso que a gente precisa. Mas primeiro, corações foram transformados. Irmãos, não adianta a gente querer viver um avivamento lá fora, se Deus não avivar aqui dentro. Não adianta Deus avivar um, não adianta Deus avivar dois. Precisamos de avivamento urgente para a Igreja Batista reviver. Precisamos de avivamento urgente. Resumindo, o avivamento revigora e alinha a Igreja de Deus, e esse revigoramento atinge multidões que não eram alcançadas pela mornidão da igreja. Irmãos, se somos mornos, Deus está a ponto de nos vomitar. Se você é um cristão mais ou menos, Deus está perto de te vomitar. Esse negócio de chegar aqui, irmãos, preste atenção nisso, ficar 15 anos aqui, 20 anos aqui, 30 anos aqui, não mudar de vida, você está perdendo tempo, gente. Pastor, mas antes eu era uma bênção, não é mais, você está perdendo tempo. Vocês precisam de avivamento, nós precisamos de avivamento. Até quando a gente vai viver essa vida mais ou menos? Vem na igreja, volta para casa, não lê a Bíblia, não ora, não jejua, não visita, não prega e não vai para o céu. Gente, essa é a realidade da igreja morta. De verdade, pergunta para a pessoa que está do seu lado assim: você ora todo dia? Você busca a Deus todo dia? Mas vou fazer outra pergunta: para agradar a Deus ou aos homens? Irmãos, Deus falou isso comigo esses dias. Até isso a gente tem que vigiar. Vocês não têm noção do senso. Gente, Jesus é muito esperto e a gente é muito bobo. O senso de justiça que me deu terça-feira que eu vim na oração dos varões. Não estou falando para você ser sem vergonha, não. Estou falando cada um com as suas dificuldades. Eu tenho as minhas. Mas, irmão, busquei a Deus 6 às 6h40. Depois não busquei a Deus durante o dia. Fiz vantagem, irmãos? Para vocês, para quem estava aqui me aprovando. Entenda, às vezes a gente está lá assinando no quartinho. Tem pouca gente assinando. Imagina que vocês estão orando e não estão assinando, né? Para agradar só ao Senhor. Mas vamos lá, está assinando no quartinho é o bastante? Não. Veio na oração 3 horas ou veio nas 6 horas é o bastante? Não. Mas orar tem que ser de todo o coração. Se é para vir, vem de todo o coração. Se é para entrar no quartinho, entra de todo o coração. Irmãos, está aqui, não está de coração, está enganando quem? Nós precisamos desse avivamento urgente para mudar nossa forma de cultuar. Aos músicos, veio de coração. Jesus está ouvindo sua murmuração, tá bom? Me escalou de novo, mas eu de novo. Músicos e adoradores, vamos lá. Eu de novo, não tem outra pessoa para chamar, não. Eu vou porque quebrar o galho, né? Gente, é privilégio, tá? Adorar o Senhor é privilégio. Ah, não, mas eu de novo nas crianças. Misericórdia, privilégio, oportunidade. A pergunta é: tá com entendimento do que é estar lá em cima, pregando para aquelas crianças? Tá com entendimento sobre o que é estar aqui, ministrando aos irmãos? Ou tá achando que isso aqui é o seu trabalho, que você faz do jeito que você quer? Isso aqui é a casa de Deus, irmãos. Ele nos tirou do império das trevas, nos trouxe para cá, para o reino. Então, a partir do momento que eu tenho a oportunidade de dobrar os joelhos, céus abertos, irmãos, eu tenho que valorizar cada momento. Pastor, mas você está apelando, mas é isso que eu estou ouvindo de Deus para mim e estou compartilhando com vocês, porque às vezes a gente dobra o joelho como a gente estivesse na frente de uma imagem e depois quer falar mal dos irmãos.
A gente dobra o joelho, irmãos, de qualquer maneira. Para com isso. Está na hora de Deus avivar o seu povo. Está na hora de nós pregarmos com convicção. Está na hora de nós lermos a palavra, entendendo que é o próprio Jesus que está sendo lido, e Ele vai trazer alimento para as nossas vidas. Está na hora de nós olharmos para o nosso pecado e entender assim: eu preciso mudar, eu preciso ser diferente, eu preciso levar Deus a sério. Ah, pastor, mas eu não tenho chamado de ministério. Irmão, você tem que ser cheio do Espírito Santo do mesmo jeito. Mas eu não prego, eu faço só visita. Você tem que ser cheio do Espírito Santo do mesmo jeito. E aí eu faço uma pergunta e entro num texto. Atos capítulo 2. O que pode gerar o avivamento? Irmãos, normalmente os avivamentos foram da seguinte forma: tinha um povo buscando a Deus, tinha uma igreja morta. João capítulo 20, os apóstolos estão com medo, trancados, pensando o que nós vamos fazer. Se nós olharmos para a realidade dos avivamentos, normalmente a igreja estava morta, a igreja estava com medo. Se você pegar Esdras e Neemias, muros queimados, portas queimadas, o povo sofrendo em miséria e desprezo. Mas alguém, preste atenção nisso, se dispôs a orar. Alguém se dispôs a pregar a palavra. Pastor, como a gente pode trazer o avivamento para a Igreja Batista Reviver? Lágrimas, joelho no chão, boca no pó, e falar: Senhor, aviva a minha vida e aviva a igreja do Senhor. Joelho no chão, dizendo: Senhor, aviva a minha vida, perdoa os meus pecados e aviva a igreja do Senhor. E pregação sobre Cristo. Se olharmos para o texto que eu li, Atos capítulo 2, versículo 41, almas se convertendo, cerca de 3.000 almas se renderam ao Senhor. Isso é resultado, sabe de quê? Avivamento. Versículo 42, o povo estava em comunhão, no partir do pão e nas orações, a comunhão gerada pelo avivamento. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, sinais gerados pelo avivamento. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, a união gerada pelo avivamento. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade. Generosidade gerada pelo avivamento. Preocupação com o próximo gerada pelo avivamento. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que se haviam de salvar. O impacto na comunidade gerado pelo avivamento. E vem uma pergunta: podemos viver um avivamento? Se coloque de pé no nome de Jesus. Eu tenho essa pergunta para nós hoje. Será que nós podemos viver um avivamento? Às vezes a gente trabalha demais, a gente cria uma estratégia, a gente pensa de uma forma, a gente pensa de outra. Mas guarde isso: o que nós precisamos é de avivamento. No avivamento não é na força do nosso braço, no avivamento é no poder do Espírito. No avivamento não é se eu sou bom ou se eu sou ruim, é se o Espírito Santo está agindo ou se não está. Preste atenção, nós, Batista Reviver, podemos viver um avivamento, sim. 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, ou seja, o povo de Deus, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face
e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Pastor, o que eu tenho que fazer? Você vai colocar a boca no pó e vai falar: Senhor, aviva-nos, aviva a gente. Irmãos, eu olhando para isso, fico pensando, ser igreja sem avivamento é difícil demais. Eu ainda acredito em avivamentos pessoais, tá? Conduzir o povo de Deus sem avivamento é difícil demais, difícil. Sabe por quê? Não são técnicas, não são métodos, não são cursos. Faça dessa maneira, não. É dobrar o joelho e falar: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, na sua ira, lembra da sua misericórdia. Essa palavra falou ao meu coração, e eu entendo que algumas coisas precisam mudar na minha vida. Pastor, agora então eu vou fazer uma lista de coisas para mudar? Não, você vai voltar a clamar pelo avivamento, você vai voltar a ter convicção da presença de Deus, você vai voltar a pedir ao Senhor: Senhor, eu sei que o Senhor está me ouvindo, me transforma, faz de novo, me faz entender a missão da igreja, e eu tenho certeza que você será um novo homem, você vai ser uma nova mulher, e esse cansaço que você está, ele vai bater em retirada. Feche seus olhos no nome de Jesus. Deus, nós nos colocamos mais uma vez diante da tua presença. Pai, quando nós falamos de avivamento, parece algo tão distante, algo que os nossos antepassados viveram, e parece que a gente não vai viver. Quando nós falamos de um verdadeiro avivamento, de crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos rendidos aos teus pés, pessoas despreocupadas, Deus, com a sua vida, entendendo, Deus, que o Senhor está cuidando de nós, pessoas convictas de seus pecados e clamando por arrependimento, pessoas sedentas pela tua presença. Pai, isso parece muito distante da sua igreja de hoje, isso parece muito distante da minha vida, Pai. Pai, mas eu tenho convicção que nós somos muito diferentes dos reformadores, dos apóstolos, do teu povo da Bíblia, mas nós sabemos, Pai, que o Senhor é o mesmo. E nessa noite, Pai, nós oramos: aviva-nos. Nós não queremos fazer apenas cultos de avivamento, nós queremos, Deus, que esses cultos gerem em nós o entendimento necessário para clamarmos, Pai. Pai, é o Senhor que traz o avivamento na sua hora, no seu tempo, Pai, mas nós sabemos que o avivamento é uma promessa, nós sabemos que o avivamento é uma realidade para a igreja nos últimos dias, e a minha oração é essa: aviva o teu povo, aviva o meu coração, Pai, me dá sede e fome pela tua presença. Nós queremos, Deus, um desejo enorme pela oração, nós queremos um desejo enorme pela palavra, Pai, nós não queremos liturgias religiosas, nós queremos a tua presença no secreto, nós queremos uma vida de intimidade com o Senhor, nós queremos uma vida de devoção ao Senhor, que não sejamos cobrados apenas uns pelo outro, mas que sejamos direcionados pelo Espírito Santo. Planta em nosso coração amor pela sua presença, planta em nosso coração amor pela sua palavra, gratidão à obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. Invade a tua igreja e aviva a tua igreja, Pai. Tira-nos dessa mornidão espiritual, tira-nos, Deus, dessa miséria espiritual, e nos dá desejo pelo Senhor, nos dá desejo pela tua presença, nos dá sede e fome, Deus, pelo Senhor. Nos faz, Deus, te amar de todo o coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso ser, que todo o nosso vigor seja para adorar o teu santo nome, que a nossa voz seja para te bendizer, Pai, que as batidas do meu coração e do coração da tua igreja sejam, Pai, para a honra e a glória
glória do teu santo nome, e que nós possamos ser uma igreja viva, uma igreja fiel, uma igreja apaixonada pelo Senhor, uma igreja que vai morar no céu, uma igreja que aguarda ansiosamente a tua vinda. Pai, reaviva a tua obra, reaviva a tua igreja, renova as nossas forças, essa é a nossa oração. Abre os nossos olhos, Pai, nós queremos te ver, nós queremos te servir, nós queremos te tocar. Pai, nos faz sermos crentes, cheios do Espírito Santo. É isso que nós oramos, meu Pai, no nome de Jesus, amém. Irmãos, que sejamos crentes cheios do Espírito Santo. Guarde isso, que Deus libere um tempo sobre a nossa igreja, que quem não buscar ao Senhor fique constrangido no nosso meio, ou não permaneça no nosso meio, porque precisamos de ser um povo que vai buscar verdadeiramente ao Senhor. Amém? Você recebe essa palavra? Estenda suas mãos para cá, que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. E a igreja diz: amém. Vá em paz e vai mastigando a palavra em nome de Jesus. Depois você vai lá no YouTube e assiste mais um pouquinho.